Está começando mais um episódio do Estudo Play Talks. Sua aprovação no Enem passa por aqui. Oi, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Estudo Play Talks, o seu podcast do Maratona Enem, para te ajudar a dar um play nos estudos. E como sempre, como toda tarde, novamente, Raoni, Breno e eu, Giovana, esqueci de me apresentar, é importante falar meu nome, Giovana Alves. E você aí que está assistindo esse podcast agora, nesse exato momento ao vivo, ou assistindo o podcast mais tarde, de forma reproduzida aí no nosso ao vivo salvo. Você já parou para pensar quantas pessoas realmente têm acesso a isso? Eu não estou falando só do fato de você saber da existência do Estudo Play e dessa aula ao vivo gratuita. Eu estou falando de realmente conseguir acessar a internet, independente da hora, independente do local, independente do dispositivo. Pode parecer que todo mundo hoje em dia está conectado, mas estudos mostram que no Brasil essa cobertura tem uma qualidade ainda muito baixa. E hoje essa é a discussão. Inclusão digital e segregação social. Porque, obviamente, a gente tem uma reprodução aí de estigmas sociais também dentro do acesso à internet. Como se é de se imaginar, afinal, política é tudo e está entre todos os meios. Né, professor Raoni, como a gente sempre vê em geografia, em estudo de atualidades no geral. Sim, na verdade, aqui a gente tem mais uma discussão que é muito politizada, né? Muito política, necessariamente, que é a discussão sobre acesso à internet. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, onde boa parte da nossa vida está dentro dessa dimensão. Então, talvez no passado a internet fosse uma ferramenta meramente restrita ao entretenimento, quando a internet chegou aqui na forma de banda larga para muitos dos brasileiros. Mas quando a gente olha para a importância que ela tomou, em especial nos últimos anos, em especial olhando para a transformação que a internet sofre, especialmente depois de 2019, né, em função do Covid, a gente começa a perceber que ela não é apenas uma ferramenta para entretenimento, muito longe disso, ela constitui-se uma ferramenta fundamental, inclusive, para a construção da cidadania, né? Já que você não consegue acessar, por exemplo, sem essa ferramenta, coisas como bancos. Então imagina, uma pessoa vivendo desbancarizada por falta de acesso à internet. Isso é uma das consequências mais diretas que a gente pode apontar efetivamente para esse problema, né? Que é, enfim, infelizmente, um problema muito grave que ainda atinge parcelas significativas do Brasil. A gente falava no off aqui, eu e o Breno, sobre como a tecnologia cresceu de forma vertiginosa, acelerada, como eles chamam lá nas exatas, de forma exponencial, não é? Como o mundo inteiro se acelerou. Aqui na geografia a gente vê muito isso na forma do processo de globalização, da aceleração dos meios de comunicação dentro dessa globalização. Mas obviamente, né, gente, infelizmente o acesso continua sendo bastante desigual, especialmente quando a gente olha para alguns estratos específicos da sociedade. Ainda que a gente tenha assim, conseguido acelerar essa conexão, aumentar a cobertura, né? A gente já está com cerca de 84% da população brasileira que apresenta a internet no seu domicílio efetivamente, o que é um número muito interessante, especialmente se a gente compara com outros países parecidos com o Brasil. Vamos falar, por exemplo, dos países emergentes, né? Eu começaria citando a Índia, que é um país emergente, é hoje o país mais populoso do mundo. Esse país tem apenas 50% das pessoas com cobertura de internet em suas casas. Ou seja, está muito atrás se comparado com o Brasil. A China, outro país que pode ser comparado com o nosso por ser também um país emergente e que se configura como sendo um dos maiores produtores industriais, se não o maior produtor industrial na atualidade, ainda vai ter 70% apenas da sua população que tem acesso efetivamente à internet. Ou seja, são dados muito piores do que os nossos. Mas vamos trazer para um país com uma população um pouco mais parecida, né? Porque a gente está falando de países, até agora, com mais de 1 bilhão de população. São países diferentes do Brasil, que obviamente vão ter desafios outros para a superação da questão do acesso à internet. O México. O México tem algo em torno de 71% de cobertura. Então, a gente está muito na frente de diversos países parecidos com a gente. Mas a gente ainda está muito atrás de países desenvolvidos. Gente, praticamente todos os países desenvolvidos já alcançaram a casa dos 90%, né? Quando a gente olha para os Estados Unidos, algo em torno de 91%. Quando a gente olha para a Alemanha, algo em torno de 94%. Então são números muito melhores do que os nossos. E que mostram
que sim, a gente ainda tem muito do que superar. A gente vai falar mais especificamente sobre os extratos, mas já citando um que vem na nossa mente de cara, alguém pode dizer assim, não, mas as pessoas que sobraram que não têm acesso à internet no Brasil são sobretudo idosos. E sim, isso até pode ser verdade. Mas a Alemanha, por exemplo, tem uma estrutura populacional mais envelhecida do que a nossa. E ela consegue ter uma cobertura e um acesso à internet, por outro lado, melhor do que o nosso, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre outros estratos, aí que a coisa fica realmente muito grave. Porque a despeito da notícia, a princípio, parecer boa, ok, a gente já tem uma cobertura muito significativa de internet, inclusive se comparado com outros países, não é como se isso fosse uniforme. A gente tem diferenças importantes que estão postas aqui dentro, que vão versar, por exemplo, sobre renda, sobre raça, sobre gênero. Então tudo isso acaba definindo efetivamente o tanto de acesso que você vai ter. Nesse caso, da importância principalmente do acesso à internet, a gente tem que pensar um pouco sobre a quebra da hegemonia informacional que a internet trouxe. Se antes a gente concentrava o quê? A nossa forma de se informar, nosso modo de procurar informações confiáveis pelo jornal, pela televisão, pela rádio, lendo algum livro, enfim. A internet mostrou que não, você conseguia ter acesso à informação de qualidade a qualquer momento, quase de forma instantânea. Então, a funcionalidade dela, atualmente, também é muito sobre isso, é sobre você conseguir descobrir novas fontes de informação e por causa disso, acessar novas coisas também, porque você não está ali concentrado, sei lá, numa Rede Globo da vida, por exemplo, tendo que assistir o Jornal Nacional para saber o que está acontecendo. Você pode ir no Google e ir atrás das suas próprias informações. E apesar da desinformação ser um problema, ela é um problema que advém já de um uso muito assíduo da internet, né? Geralmente, quem produzia esses conteúdos antes dessa disseminação da internet eram os profissionais, né? Então, eram jornalistas, eram os repórteres, né? Então, era esse tipo de pessoal que dominava a propagação do conteúdo. Com o advento da internet em massa, né, basicamente todo mundo começou a ter uma certa voz. Então, surgiu a necessidade de a gente ter que filtrar aquela informação que vai entrar, né? E aí, claro que surgiram as famosíssimas fake news, né? E os métodos que a gente vai ter que procurar para contornar essa situação. Porque tem muita gente falando de tudo na internet e a gente tem que ter... eu acredito que nós, professores, temos um papel importante nisso, porque é a gente que guia, né, essas pessoas para as fontes seguras. Então, nós somos curadores de fontes seguras. Por exemplo, quando envolve ciência, informação científica, eu tenho uma biblioteca em casa de canais de informação, canal no YouTube, onde eu posso aplicar isso para os alunos e dizer, vai por aqui, e foge daqui, porque aqui tem muita coisa falsa, muita mentira científica, muita notícia enviesada, e vai por aqui. Então surgiu essa necessidade de a gente ter que filtrar, né, essas informações. Eu acho que o papel do professor vai além. Eu acho que a gente precisa ensinar também o aluno a fazer essa curadoria. Isso é muito importante. Porque por mais que a gente se coloque, e é óbvio que é muito importante que o professor faça o papel que o Breno propõe, de indicar efetivamente fontes que são confiáveis. Mas que ele mesmo possa julgar, perfeito, né? Com a descentralização que a gente identifica hoje na internet, é muito importante que a gente dê ferramenta também, porque em algum momento ele vai acessar algum conteúdo que não foi exatamente o que você indicou. E ele precisa ter o senso de entender, poxa, será que essa é uma fonte confiável? Será que essa é uma fonte que passa por critérios mínimos de uma pesquisa básica, de uma curadoria? Né? E ter essa capacidade me parece muito fundamental. E faz parte de um processo que a gente chama de letramento também, né? Nesse caso, o letramento digital. É a capacidade que o indivíduo tem de entender como utilizar efetivamente essa ferramenta. Porque parece, quando a gente começa esse debate, que é tudo estabelecido na mediação da questão. Há ou não há acesso? E, é claro, de novo, gente, é óbvio que se não tem acesso, a discussão acabou, né? Se eu não tenho acesso, se eu sou o que a gente identifica por ser um excluído digital, eu não tenho condições de fazer curadoria de nada, de ter acesso a esse mundo de informações que você colocaram, tanto as boas quanto as ruins, mas depois que eu tenho acesso, ainda existem passos importantes para serem galgados. A gente precisa enxergar com clareza o processo de ensinar essas pessoas como é que ela vai lidar com esse tanto de informação, para que a gente evite que as desinformações levem a gente para quadros
terríveis. Tem um exemplo claríssimo disso que você está falando, Raoni, que teve uma coisa que veio à tona, que era uma coisa que estava esquecida há muitos anos, que veio à tona assim de forma muito forte, tá? Parece que é uma piada o que eu vou falar aqui, mas eu já me envolvi em estudos sérios, com professores doutores muito sérios, para a gente tentar controlar essa onda de um movimento que surgiu, que é o movimento terraplanista. Né? E o movimento terraplanista, ele surgiu devido à inclusão digital, porque houve situações, microestudos pontuais no século XVIII, no século XIX, alguns raros livros publicados sobre isso, mas que rapidamente foram descartados e acabou ficando por ali. Com essa inclusão digital e essa internet disponível para todo mundo, como eu falei, pessoas começaram a colocar a boca no trombone e pessoas influentes. Esse é o grande problema, né? E quando uma pessoa influente chega falando uma coisa, por mais absurdo que pareça, sempre vai ter alguém seguindo. E assim, o movimento terraplanista hoje está mais forte do que nunca. É um absurdo a gente pensar nisso. Que há mais de 500, 600 anos, já teve uma pessoa, Fernão de Magalhães, que fez uma circunnavegação na Terra, primeiro ser humano a fazer uma circunnavegação na Terra, enfim, né? Então, veja, e tem alunos que ainda me perguntam. Hoje, Raoni, hoje de manhã, em sala de aula, teve um aluno que veio conversar comigo. Professor, eu realmente tenho que deixar de lado essa ideia. Existe alguma coisa, parece absurdo. Na verdade, é uma coisa que parece absurdo. Pode ir mesmo, Gil. Eu acho que a gente pode dar as mãos nesse sentido, porque o que une a geografia física... Não, mas é um absurdo. É o combate ao terraplanismo. Você olha assim e fala... Gente, eu já andei muito nos canais dessas pessoas. Tem um professor doutor em geologia, concursado na USP, que saiu, foi expulso. Porque negava... Ele foi expulso da USP. Ele sofreu um processo administrativo. O cara é doutor, professor da USP, nas maiores faculdades do Brasil. Porque ele negou o terraplanismo. Porque ele defendia, ele defendia posições anticientíficas, dava aula de posições anticientíficas logo na USP, na Universidade de São Paulo. Não vai. E esse cara é o guru intelectual do terraplanismo no Brasil, né? Mas assim, porque o cara é doutor, né? Fez uma faculdade, era professor da USP, então a galera tem um chamado apelo à autoridade, né? É muito legal para essa galera que eles tenham alguém para olhar assim e dizer, tem um cara que é doutor, que é um grande geólogo que defende isso, então eu o sigo, né? Eu tenho alguém a me apegar. Mas enquanto tem gente que, quando se apega a um camarada desse, tá negando Newton, Einstein, mas Kepler, cuidado, porque Galileu. Às vezes, Breno, a autoridade vem dos números. Então fulaninho tem 1 milhão de seguidores. Portanto, o que ele fala é verdadeiro. É relevante. O que não é o caso. Não sei se é a mesma figura que eu estou imaginando, mas essa pessoa também falava absurdos sobre questões climáticas, negando fatos científicos já tem uma barba, totalmente passivos. Eu acho que a gente divergiu um pouco, né? A gente tá falando mais sobre realmente acesso à internet e desinformação. E isso é um outro tópico justo dentro do que a gente tem para discutir. Mas voltando Gil é sempre a nossa balança, né? Mas voltando para a inclusão digital e segregação social, a gente falou muito dessa parte negativa, realmente, né? Tem pessoas falando besteiras e muitas pessoas que confiam em quem tá falando besteira. A parte do processo de letramento dos estudantes e de divulgação científica e de entender um processo científico, a internet ela também dá voz para alguém que não teria, né? A gente tem, sei lá, comunidades indígenas que muitas vezes são excluídas, não tem voz na grande escala de poder, mas a internet vem e auxilia essas pessoas a fazerem denúncias. Então, acho que esse é um impacto positivo. Mas eu queria falar sobre uma pesquisa que sai todo ano, certo? Então, a desse ano já está disponível, que é realizada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação. No caso, aí a gente tem o CETIC-BR. E TICS, né? É a abreviação para Tecnologias de Informação e Comunicação. Na pesquisa desse ano, a CETIC ela chegou num dado muito semelhante ao que o IBGE chegou em 2022, quando fez a pesquisa por amostra de domicílio, né? No IBGE, a gente tem ali uma amostragem de 90% das pessoas com acesso à internet. De acordo com a CETIC, esse número cai um pouco, fica em 84% de pessoas com acesso.
Mas quando a gente considera a qualidade desse acesso, ou seja, essa pessoa consegue acessar a internet a qualquer momento, ela tem um acesso livre, ela tem um acesso limitado. Ela acessa a internet só pelo celular, ela tem um computador, como é que ela realmente realiza? Ou seja, esse acesso é de qualidade? Aí o número cai. 57% dos brasileiros não têm um acesso de qualidade à internet. E aí você fica, ok, o que é um acesso de qualidade? A pesquisa, ela dá os parâmetros, e aí eu sugiro que você leia ela na íntegra, porque não tem como a gente trazer tudo isso, mas basicamente o acesso de qualidade é o que a gente elencou aqui, acessar a qualquer momento, ter um dispositivo de qualidade, velocidade, limitação em todos os sentidos. Se você usa pacote de dados, então você não consegue ver um vídeo muito grande no YouTube, você vai consumir todos os seus dados. E aí isso acaba limitando o acesso geralmente a Instagram, WhatsApp, e aí entra muito nesse do que a gente discutiu sobre desinformação, sobre um influencer que às vezes repassa uma informação errada. Mas eu queria então que vocês discutissem um pouco justamente sobre isso, sobre essa baixa qualidade de acesso da internet que a gente tem no Brasil e como ela também é uma denúncia das disparidades regionais, porque se você compara Norte e Nordeste contra Sul e Sudeste, tem a diferença que a gente sabe que existe no Brasil em todos os âmbitos e a internet não seria diferente. Acho que eu falei muitas coisas, mas... Massa. Eu costumo dizer que os números são muito brutos e secos, né? Então foi muito interessante você falou, a gente fala de 84%, então tá todo mundo feliz e alegre, e não é assim, tá, pessoal? Então, assim, a gente consegue dividir os tipos de transmissão de dados que a gente tem na internet aqui no Brasil, tá? A primeira e a mais barata é a internet via rádio. E, gente, é muito parecido com o rádio que possivelmente você tem em casa, se você ainda o tem, né? Porque tem gente que já vai começar a perguntar, o que é isso? Não tem mais nem no celular, sabia? Já. E aí, o que acontece? A internet via rádio é exatamente como acontece na transmissão de rádio comum. Basta uma antena transmissora e uma antena receptora. Então, na casa da pessoa, você vai ter ali um receptor, que no caso do rádio seria o rádio, né? Mas no caso da internet é um modem, um equipamento ali eletrônico, e uma antena que faz essa distribuição do sinal. Esse é o caso mais barato e é exatamente o tipo de internet que consegue atingir as áreas mais remotas. Então a internet via rádio é a que consegue ter mais alcance nessas áreas mais periféricas e mais remotas. Mas ela também é que tem mais problema. Ela é mais barata de ser instalada, ela chega com mais facilidade, mas ela tem muito problema de interferência. Porque a gente tem as ondas de rádio são ondas eletromagnéticas. E existem diversos tipos de ondas eletromagnéticas aqui. Então, por exemplo, Bluetooth é uma onda eletromagnética, 4G é uma onda eletromagnética, 5G é uma onda eletromagnética, infravermelho também, rádio também, TV também. Então, todas essas ondas estão pairando agora aqui nesse ambiente. Mas elas interagem? É aí que tá. Para acontecer a interferência, isso já foi questão de Enem, muito massa isso, elas precisam ter frequências próximas, ou pelo menos elas iguais ou pelo menos próximas. Então, por exemplo, como eu falei, essa internet, ela acontece a transmissão via rádio. Só que via rádio a gente tem um monte de canais de rádio, né? Então, se eu tiver uma internet com uma frequência, sei lá, de 93 MHz, 93.7 MHz é a Mix aqui no nosso estado. Não é? Então, por exemplo, essa internet ela já daria uma interferência com essa onda de rádio do rádio comum. Então, assim, ela pode dar interferência muito facilmente. Então, isso já faz com que a qualidade da internet dessas pessoas caiam, porque você já não tem mais uma internet estável, né? E aí, o que acontece? Tirando a rádio, a gente começou a ter, que aí, obviamente, é bem mais caro, que é a internet via satélite, que é o que acontece com, por exemplo, da famosíssima Starlink, do bilionário Elon Musk, né? É a mesma coisa. Então, na internet, a transmissão também é via rádio. Só que na via rádio comum, eu tenho a antena transmissora e eu tenho o receptor. Na internet via satélite, é o mesmo tipo de onda, só que não é mais transmitida por uma antena, mas sim por um satélite. Então, é a mesma onda de rádio, só que transmitida de uma outra maneira, em vez de ser por uma torre, por um satélite. Bom, ela parece mais legal, mas aí ela consegue atingir áreas remotas também, é muito interessante isso. Então é o segundo tipo de internet mais utilizado para áreas remotas, mas a gente tem problema de qualidade também. Por interferência,
também, porque continua sendo onda de rádio, então se encontrar outras ondas pairando pelo espaço que tenha frequências iguais ou próximas, vai acontecer interferência, o sinal vai cair, mas por satélite também depende das condições climáticas. Então aí já tem um outro agravante. Já complicou. Então, assim, a internet via rádio ainda é a que consegue consegue ter um melhor custo-benefício, né? Não ter tantas oscilações, mas ainda é uma internet que os dados se propagam mais lentamente. A por satélite tem essa questão também de, além de ter interferência, a gente depende das condições climáticas. E, por fim, a gente chega na melhor de todos os casos, a internet via fibra ótica, né? E a fibra ótica, ela é muito cara de ser instalada, porque, de fato, são cabos, tá? Cabos capilares, da espessura de fios de cabelo, onde essas ondas eletromagnéticas de rádio ou outros tipos de ondas, elas ficam sofrendo sucessivas reflexões dentro dessa fibra ótica. E aí você consegue percorrer distâncias altíssimas com perdas muito, muito pequenas. Muito pequenas mesmo. Por exemplo, o primeiro cabo de fibra ótica instalado como é que chama? Embaixo do oceano, tem um nome para isso? Offshore? Falar transoceânico, mas não é exatamente isso. É uma coisa desse tipo. Então, parece que foi da América Cabo do submarino. Sul. Um cabo submarino. Ele foi da América do Sul para a Europa com uma perda de 0,8%. Você imagina você conseguir mandar uma onda, tá? Que sai da América do Sul e vai até a Europa com uma perda assim de 0,8%. Então, assim, é uma qualidade de internet absurda. Essa é a internet mais rápida, que tem mais estabilidade e, obviamente, ela praticamente não sofre interferência porque ela está dentro da fibra ótica. E a fibra ótica, qualquer outro tipo de onda que atinja ali a fibra ótica, ela é refletida. Tá? Então você tem o sinal passando por dentro da fibra, uma velocidade altíssima, que é a velocidade da luz, e outras ondas eletromagnéticas que estão por fora não conseguem entrar na fibra. Então, praticamente, a gente não tem interferência. Obviamente, esse é o tipo mais caro, mais sofisticado para instalar. É mais difícil de a gente colocar em situações, em áreas remotas. Então, a gente vê esse tipo de internet em áreas mais urbanizadas. Tá? Então, são basicamente esses 3 tipos que a gente tem aí. E, obviamente, que esse tipo de instalação gera um pouco de segregação. Né? Porque, tudo bem, você está tendo acesso? Tá, mas qual é a qualidade desse acesso? Né? Que era o que a gente estava levantando no início do nosso diálogo aqui. Tanto que, desculpa, só mencionar que, no momento, o Brasil tem basicamente 22 milhões de excluídos digitais. E aí eu acho que Raoni pode complementar, porque quando a gente fala do melhor acesso de internet que é por fibra, a gente fala, obviamente, da estruturação de um campo urbano. E aí, quando você pensa em estruturação e qualidade de vida na cidade, envolve saneamento básico, que a gente sabe que muitas pessoas ainda não têm, segurança, rua asfaltada, enfim, envolve várias outras questões, mas aí, com certeza, Raoni pode comentar sobre. Perfeito. Um ponto que eu queria colocar de cara era sobre como a gente não tem necessariamente uma distribuição equitativa no que tange a dispositivos, né? O limite da conexão, que o Breno colocou, é extremamente importante, mas a gente tem outro limite que também é muito importante sobre que tipos de dispositivos esses usuários estão usando lá do outro lado. E, obviamente, suas limitações, né? Com certeza, o smartphone foi um dos principais responsáveis por essa popularização, conseguido os números de acesso que a gente conseguiu hoje. Então, ele é uma ferramenta, com certeza, imprescindível para que a gente tenha a difusão do acesso à informação como a gente o acesso à internet. Mas se a gente olhar direitinho, na realidade a internet se popularizou em praticamente todos os dispositivos que nos cercam, né? Num conceito que a gente chama de internet das coisas, a forma como a internet está distribuída não só no seu smartphone, ou num passado não tão distante, quando ele estava concentrado principalmente nos computadores pessoais, né? Que ainda são hoje algumas das formas mais significativas. Por exemplo, para você exercer um trabalho, para você trabalhar com alguma coisa parecida como programação, para que você digite textos muito extensos, para que você faça, por exemplo, um estudo ou uma produção acadêmica. Pensa quão complicado é para uma pessoa que não tem acesso a um computador pessoal fazer isso através de um smartphone. Mesmo né? que ele tenha, né, Raoni? Mesmo que ele tenha, por exemplo, uma internet de fibra,
mas se ele não tiver acesso a esses parâmetros tecnológicos, né, ele não vai conseguir executar o que ele executaria, né? Então, foi interessante isso, a gente tem que ver esses dois aspectos. Chegar à internet de qualidade e ele ter como receber essa internet de qualidade, né? Que é isso que você está falando. E aí ela foi para os mais diversos. Agora, por exemplo, a TV está inundada pela internet, já rivalizando, inclusive, com a própria TV aberta. A gente tem cada vez mais gente que nas suas casas recebe o sinal de internet e joga na TV, fazendo uso do stream, mas não tem nem antena em casa, eventualmente. Tá? Então, esse número... Você não tem antena em casa? Não tenho. Não tenho. A minha Smart TV é só para acesso à internet. Eu não tenho. Quando eu quero ver alguma coisa na TV, eu acesso pelo celular. Então, essa é uma tendência, na verdade, acho que a Gil até pode falar um pouco melhor sobre isso, mas a tendência da TV é mesmo isso, tá? Possivelmente o futuro da TV é uma TV que vai ser altamente conectada e mesmo quando você quiser assistir TV, você pode fazê-lo, por exemplo, através de um stream que vai transmitir a TV ao vivo, tá? Mas veja, tudo isso vai exigir, especialmente para os dispositivos mais modernos, uma qualidade de conexão muito alta. Melhor, né? Exatamente. Imagina o tanto de dado que tu vai consumir para poder transmitir, por exemplo, num aparelho de televisão com resolução 4K, que é uma resolução bastante alta, para que você consiga ter uma taxa de transferência de imagem, para que você consiga ter uma qualidade de imagem, uma estabilidade de sinal, uma transmissão acelerada disso, enfim. E, na verdade, tudo isso ainda se coloca como desafios muito importantes. Eu sou professor na rede estadual e eu posso dizer que algumas das experiências são muito assustadoras, porque eu tenho alunos que, sim, têm acesso à internet, mas que durante o auge da pandemia, quando a gente não podia fazê-lo fisicamente nas aulas, eles tinham que compartilhar aparelhos como celulares e tablets com seus irmãos e com a família. Então isso cria uma barreira enorme, porque eventualmente o pai quer trabalhar, o irmão mais novo quer assistir a aula dele, o irmão mais velho quer assistir uma outra aula, e aí essas dificuldades técnicas acabam impedindo que eles tenham um acesso pleno, efetivamente, a todas aquelas ferramentas. Bom, é óbvio que essa não é, no entanto, a única forma de exclusão, e que a gente viu a internet, inclusive, acelerar e alcançar as casas das pessoas de uma forma muito mais rápida do que muitas outras tecnologias. Isso é importante a gente dizer, né? Se por um lado a internet se difundiu de uma forma muito significativa, atingindo agora esses números de 90%, 84%, por outros, a gente precisa enxergar que ainda estamos num Brasil que tem dificuldades severas em coisas como saneamento básico. Né? O próprio nome está propondo, o saneamento é básico, porque ele é algo que a gente não deveria viver sem. Significa ter água potável na torneira, significa ter a capacidade de tratar o seu efluente, o seu esgoto, né? Acesso a calçamento, acesso a transporte, etc. Tudo isso evolui de forma mais lenta até mesmo do que o acesso à própria internet. Será que tem algum interesse por trás disso, hein? Com certeza, né? Perfeito. A internet é uma ferramenta fantástica de difusão dos interesses que estão estritamente ligados ao capital, né? Então, por exemplo, por que a internet precisa chegar em cada canto? E por que em muitos casos, as operadoras até permitem que você use redes sociais fora do pacote de dados? Porque eles sabem que aquela rede social, ela vai te direcionar para certos hábitos de consumo, ela vai dirigir você, ela vai influenciar você em alguns aspectos, né? Então, tudo isso vai criando nuances e camadas em cima desse processo. Tem muitas questões aí. Eu acho que o principal justamente é o dispositivo. A gente discutiu muito sobre a qualidade, mas o acesso ao dispositivo, ele é uma complicação, até pelo valor, né, que esse dispositivo tem. A gente sabe que, primeiro, é muito caro você pagar pela internet, e segundo, é muito caro para você pagar por qualquer dispositivo. Então, também envolve poder aquisitivo, né, da nossa população, que aí também é muito mais baixo. Sabe o que me veio também, Gil? Que a gente não comentou. Uma dificuldade que é menos técnica, né? Mas, de novo, voltando para o tempo de letramento, e a gente falava, eu e o Breno mais cedo, gente, ainda temos 6% de brasileiros que são analfabetos. Imagina a qualidade do acesso que essa pessoa consegue ter dessas ferramentas, né? Obviamente, dramaticamente limitado pelo fato de que simplesmente esse indivíduo não consegue fazer leitura, né, de texto. Então, tudo isso, infelizmente, é mais uma barreira pelo processo. Tem um fato curioso para contar para vocês. Eu estava estudando para a gente trocar essa ideia aqui. Eu sou fã de um cara, todo físico é fã do Tesla, né? Do Nikola Tesla. Mas o Tesla teve um grande concorrente, um grande inventor, que foi o inventor da lâmpada, o Thomas Edison. E em 1922 ele diz uma coisa muito interessante. O que eu vou contar aqui foi o resumo da tese de doutorado de um cara que eu sou fã, Derek Miller, que é o maior
eu acredito que seja o maior influenciador científico da internet hoje a nível mundial. Ele tem um canal com 25 milhões de inscritos, puramente sobre ciência. Isso é praticamente impossível acontecer. Praticamente impossível porque ele fez acontecer, né? E ele fez, a tese de doutorado dele foi como o ser humano pensou que essas tecnologias iriam revolucionar a educação. Então, em 1922, o Thomas Edison, que foi o cara que inventou a lâmpada, ele disse que as imagens animadas, em pouco tempo, iriam substituir os professores e os livros, porque a gente estava no auge da criação do cinema. Então, ele pensava que a imagem animada, sem som, iriam substituir os professores e acabar com os livros. Obviamente, isso não aconteceu. Poucos anos depois, surgiu o rádio. E aí disseram, agora vai. Porque a gente vai conseguir, com uma única pessoa falando, colocar aparelhos nas salas de aula e todo mundo vai conseguir escutar essa pessoa. Isso vai revolucionar a educação. Quem já escutou rádio em sala de aula? Ninguém, eu não, né? Aí falaram, ah não, beleza, mas porque o rádio é muito chato, a TV agora vai. Porque a TV agora tem som e imagem. Vai revolucionar a educação? Não revolucionar a educação. E por fim, a gente chegou nas mídias sociais, né, nos smartphones, que por fim, mais uma vez, acharam que seria uma revolução na educação. Calma. Tem um fim ainda não. Faltou a inteligência artificial, né? Agora vai acabar com os professores. O chat GPT vai acabar. Vai acabar com os professores, o smartphone vai acabar, a escola vai acabar, eu consigo aprender tudo em casa. E não é isso que a gente está vendo. Não é isso. A gente continua tendo alunos com bastante dificuldade em matemática básica. Como isso é possível? E aí tem um grande questionamento, né? A educação tem que ser feita por pessoas. Não tem para onde escapar. As mídias, a inclusão digital pode acontecer, tá? A tecnologia vai entrar como um suporte. Mas eu acredito fortemente que a nossa educação é feita por pessoas. Bom, enfim, esse é um tópico desafiador, né? E a gente viu na pandemia que, a despeito da educação de forma remota ser muito importante e cumprir o seu papel, a gente não consegue superar totalmente a sala de aula, porque tem algumas coisas que são muito difíceis, né? Que o olho no olho consegue fornecer efetivamente feedback, né? Aquele direcionamento muito individual para o aluno que o professor consegue promover em sala de aula, que eventualmente no espaço remoto fica um pouco mais difícil. E afeto, né, cara? Escola tem afeto também, né? Então, assim, a gente tá falando aqui de inclusão digital, tudo bem, é possível o aluno ter acesso a uma aula, assistir uma aula, tirar uma dúvida, mas a questão do ano inteiro, né, de um ano escolar, envolve muito mais do que só as mídias, né? Então, acredito que o afeto, o calor humano, ainda é o fato mais preponderante no que a gente fala de educação. A pandemia provou isso, né? Com Porque certeza. a aula online não significava nada. Todos disseram que estavam doidos para voltar para a escola. Olha que interessante. Graças a Deus eu vou conseguir assistir aula em casa, né? Deitado no meu quarto. Não deu. Depois de um mês. Deu. Eu pensei diversas vezes em abandonar a minha profissão. Eu só estou dando aula para as paredes. Eu dava um alô, ninguém respondia. Eu disse, caramba, o que é que eu estou fazendo aqui? Nesse professor, a gente não está aguentando mais, a gente quer voltar para a sala de aula por questões de afeto, né? Então, o ser humano, no tete a tete, eu acho que ainda nunca nada vai mudar isso, tá? Se as IAs não mudarem isso, que eu acredito que não vai mudar, vai ajudar você a fazer uma pesquisa de escola, mais uma vez, assim como o Google ajudou, tá? De forma mais inteligente, claro, né? E mais automatizada, mas mudar a relação afetuosa que existe no nicho escolar, isso não vai acontecer. Acho que a gente tem um caminho muito distante ainda para discutir pleno acesso à internet, que vai não só desde dispositivos e internet, mas também de letramento, de você conseguir pesquisar dentro dessas plataformas e saber como pesquisar dentro delas. E, obviamente, calor humano nunca vai substituir. Eu agradeço vocês, até semana que vem, esse é o Estudo Play Talks. E semana que vem a gente tem mais uma discussão, né? Agora a gente vai deixar vocês com algumas dicas feitas pelos professores da Estudo Play. Mas semana que vem tem mais uma longa discussão. Ficamos por aqui. Siga o nosso Instagram, @EstudoPlay. Tchau, tchau e até mais. Valeu! Olá, pessoal!
Aqui quem fala é a professora Jéssica Martiniano. Eu sou professora de linguagens e hoje eu vou trazer um assunto importantíssimo. Vamos falar sobre a regência do verbo assistir. Mas por que especificamente o verbo assistir? O que eu percebo com grande frequência é que muitas pessoas confundem a regência desse verbo. Mas eu tenho certeza que você vai ficar ligadinho aí e com certeza você não vai errar. Preste atenção. O verbo assistir, ele pode ser um verbo transitivo direto, certo? Ou ele pode ser um verbo transitivo indireto. Como assim, Jéssica? Quando o verbo é transitivo direto, nós dizemos que ele não precisa do auxílio da preposição. Como ficaria o verbo assistir sendo transitivo direto? Olha só, se eu digo a moça assistiu o paciente. Olha só, se eu digo que ela assistiu ou, então ela ajudou, ela prestou assistência, certo? Então aqui, o verbo assistir, sendo transitivo direto, é no sentido de ajudar, de prestar assistência. Ok? Então ele tem esses dois sentidos. Mas quando você está em casa e você liga a sua TV e você começa a assistir aquele filme, então você não assistiu o filme, você assistiu ao filme. Então preste atenção, ele sendo transitivo indireto, que ele necessita do auxílio da preposição, você precisa dizer: ele assistiu ao filme. Ou seja, este sentido é no sentido de ver ou de presenciar. Isso significa que a partir de agora, você já sabe que todas as vezes que você estiver falando de prestar assistência, você não usa preposição. Então, se eu disser, o médico assistiu o paciente, então ele prestou uma assistência. Mas se eu disser, ele assistiu ao filme, ele assistiu à novela, aí sim é no sentido de ver. Porque o verbo assistir é transitivo direto quando é o sentido de ajudar. E ele é transitivo indireto quando é o sentido de ver, de presenciar. Ou seja, quando você estiver assistindo algo na TV, você está assistindo ao programa, ao filme, à novela, certo? Eu espero que a partir de agora você não cometa mais esse equívoco. Fica a dica. Oi, maratonista! A dica de hoje é Paulo Leminski. Paulo Leminski, curitibano, escritor, tradutor, professor, músico, publicitário e participante ali da Poesia Marginal. Você conhece? A Poesia Marginal é um grupo de artistas que na década de 70 tentava combater ali, se desviar da ditadura, e a produção de texto era difícil por conta da censura, da perseguição. Então, para se afastar dessa produção elaborada por editoras, esse grupo ficou à margem. E ficando à margem dessa produção editorial, eles terminaram gerando a geração ou a poesia marginal, fazer tudo com mimeógrafo. O mimeógrafo é um aparelho antigo para replicar textos. Hoje em dia a gente usa scanner, xerox, mas a era manual replicava os textos que eles distribuíam na rua, no ponto do ônibus, na universidade, e Paulo Leminski fazia parte desse grupo da poesia marginal. E o texto dele é exatamente o que essa poesia propõe, livre, um texto muito livre de academicismo, com muito deboche, ironia, reflexões sobre o cotidiano, denúncias, ironias também em relação à situação política do país. De vez em quando aparecia até um palavrão. Além de tudo isso, ele escrevia num formato muito específico, que era o haikai. Haikai é um formato de texto que existe desde o século XVII. Matsuo Basho
consolidou esse formato. 3 linhas de texto. Na primeira linha nós temos 5 sílabas poéticas, na segunda linha 7 sílabas poéticas e na terceira 5 de novo. Sempre falando sobre natureza, filosofia, reflexão. Esse é o formato original do Haikai. No início do século XX foi muito discutido sobre esse texto aqui no Brasil, mas Leminski trouxe esse formato para o seu texto e através do Haikai, que é bem publicitário, né? É rápido, é um texto breve de ser lido, rápido de ser entendido, colocou ali o deboche, a brincadeira e continuou a fazer todo o seu trabalho, um trabalho bem livre, bem a cara de Leminski. Então, em 1989, ele nos deixou. Mas se ele estivesse entre nós, agora ele teria exatamente 80 anos e o que não iria faltar para Leminski é temática de realidade brasileira, para se encaixar ali no seu Haikai cheio de ironia, no seu Haikai cheio de deboche. Fica alerta. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos bater um papozinho informal sobre um compêndio da biologia ligado à genética chamado de grupos sanguíneos. Os grupos sanguíneos são inúmeros, mas o que tem importância nas exotransfusões é o sistema ABO e o fator RH. Deixa eu dizer por quê. O sistema ABO seria antígenos que estão presentes na membrana das hemácias, que são determinados geneticamente pela presença dos alelos IA e B e a ausência do IA e o B, que seria a recessividade do Izinho. Portanto, se você tem um sangue tipo A, você pode ser IA e A, receber um do seu pai e outro da sua mãe, ou IAzinho, heterozigoto. Se você for B, você é IB e B ou IBzinho. O sistema AB, ele determina que você tenha IA e IB. E o O é a ausência do A e B, ou seja, Izinho e Izinho. Aí, o que é que eu posso dizer para vocês para que vocês apliquem nas provas? Um pai AB, ele não pode gerar um filho O. Nenhum pai O pode gerar um filho AB. Uma outra curiosidade é que um casal, ele pode ter um filho A, depois um B, depois um AB e depois um O. Basta que os pais tenham sangue diferente e sejam heterozigotos. Por exemplo, IAzinho e IBzinho. Porque quando IA encontrava IB, AB. Quando A encontrava Izinho, A. Quando IB encontrava Izinho, B. E quando Izinho encontrava Izinho, O. E esse fator RH? O fator RH é um fator descoberto a partir de um macaco chamado de macaco rhesus, que hoje já mudou o gênero, hoje chama de macaca mulata. E o que é que acontece? Esse macaco foi retirado um pouco do sangue dele, colocado numa cobaia que reagiu. E ao reagir em relação a esse sangue, observou-se que foi produzido anticorpos. Retirando esses anticorpos e testando na população humana, observamos que 85% da população humana tem o mesmo fator presente no rhesus e ausente na cobaia, ou seja, um fator RH. E aí chamamos RH positivo. A ausência desse fator não é um fator a mais, chamamos de RH negativo. Tem importância grande saber disso, professor, não só para o Enem, mas para a vida? Sim, tem. Nas exotransfusões, de urgência e emergência, e também na eritroblastose fetal, onde é uma característica de que uma mulher RH negativo, sensibilizada pelo primeiro parto de um filho RH positivo, produz anticorpos anti-RH e uma segunda gravidez RH positivo vai fazer com que as hemácias do filho dele, que está se desenvolvendo, sejam destruídas, ocasionando essa doença, eritroblastose fetal. Gostou da dica? Foi legal, não foi?